Olá, olá! A pergunta do dia hoje é: Covid se trata com feriado? Parece que é um absurdo que eu estou falando, né? Mas os nossos governantes estão entendendo essa medida como uma proposta e um programa de governo. A legislação do Rio de Janeiro, eu vou colocar aqui para vocês, seguindo os exemplos do município e depois do estado de São Paulo, estabelecer um feriadão que vai de hoje, dia 26, até o dia 4 de abril, 26 de março, né? Então, eu quero analisar essa legislação com vocês, essa lei e esse decreto se complementam e aí você vai perceber aonde está a ironia disso tudo. Apesar de ser uma medida que se justifica para manter o isolamento, para que as pessoas não circulem, na verdade a gente não tem nenhum tipo de proibição, a gente tem uma série de exceções e aí eu vou acompanhar isso tudo com vocês, mostrar para vocês. Fica aí no vídeo até o final. Quero te pedir, já segue a gente aqui no canal do YouTube e lá no Instagram também, onde a gente está postando muita coisa interessante. Pessoal, vamos fazer aqui a análise da legislação. Esse aqui é uma imagem do Diário Oficial que foi publicado aqui no estado do Rio de Janeiro, dia 24 agora de março, edição extraordinária, saiu no final da noite, e aí ele vem com essas duas normas, tá? Ele vem com a Lei 9224, que foi votada no Poder Legislativo e foi sancionada aí pelo governador, e depois um decreto, que é um ato do Poder Executivo, que ele regulamenta as questões aqui. Aonde que está o grande problema desse Frankenstein que o Estado do Rio de Janeiro fez aqui e que não vai ter um resultado nem sequer dentro do esperado? O que está acontecendo? No Estado, eles copiaram essa ideia de adiantar feriados do município do estado de São Paulo. Só que lá naquele estado, a gente já vê uma regra de lockdown desde 5 de março, se não me engano. Quem foi de São Paulo pode comentar aí se eu estou enganado. Mas desde o dia 5, 6 de março. E ele já vem fechando. A ideia deles lá de trazer o feriado para frente, de antecipar feriados, é restringir ainda mais a circulação dessas pessoas que sobraram aí trabalhando. No nosso caso aqui, vocês vão ver, é diferente. Aqui está a legislação, a Lei 9224, ela foi lá e estabeleceu a mesma coisa que aconteceu no estado de São Paulo, antecipação dos feriados. Anteciparam os feriados da seguinte maneira: instituíram 3 feriados e colocaram dia 26, 31 de março como feriado e dia 1º de abril também feriado. Isso tudo para quê? Para trazer o feriado de Tiradentes e de São Jorge, dos dias 21 e 23 de abril, também para a próxima semana, nos dias 29 e 30. Então, somando isso tudo e chegando junto com o feriado da Semana Santa, a gente ia ter aí um período intercalando entre final de semana e feriado, que é aí do dia 26 de março agora até o dia 4 de abril, domingo da outra semana. E aí eles colocam aqui algumas regras. Só que dentro dessa lei que estabeleceu os feriados, eles já começaram aqui no artigo 4 aqui, a falar que quem ia determinar as proibições seriam os poderes executivo estadual e municipal. E depois eles falaram: olha, se tiver conflito vai valer a norma mais restritiva. E então eles começaram a estabelecer exceções no artigo 3º. Colocaram exceções aqui de serviços essenciais. E aí onde está a maior brecha, além de outras atividades definidas como essencial. Então quer dizer que a lei que instituiu o feriado nem mesmo estabeleceu o que seria essencial, o que deveria ficar funcionando. Então a gente vê aqui, ó, regras de exceção, então aqui em verde, artigo 3º e artigo 7º para questões religiosas, igrejas e templos religiosos de qualquer culto, e a validade dessa lei aqui que vai até o dia 4 de abril. Depois disso, no mesmo ato aqui, no mesmo Diário Oficial, foi publicado o decreto do Poder Executivo 47544. Esse decreto aqui, depois eu vou voltar para comentar essa questão aqui que me pareceu bem inusitada, mas esse decreto aqui, ele já estabelece aqui, ó, o artigo 8º, o 9º e o 15º, e depois um trecho aqui do 16º que eu vou falar com vocês, ele já prevê funcionamento. Então, no decreto que está valendo no estado, a gente tem uma série de aberturas para saber como vão funcionar
as instituições, como vão funcionar os restaurantes, como vão funcionar as academias, como vão funcionar todo tipo de serviço dentro do estado do Rio de Janeiro. Então a minha pergunta é, para que fazer um feriado se o que era importante era só o decreto? Para que criar um feriado, trazer feriados, se o que era necessário era só estabelecer regras, porque a justificativa do feriado é para que evite uma circulação de pessoas, então era para impor regras nesse sentido aqui, de limitação de horário, de intercalar horário de funcionamento de alguns tipos de comércio, de indústrias e tudo mais. Eles fizeram isso? Não. Simplesmente repetiram mais do mesmo, colocaram aqui regras de funcionamento. Esse decreto aqui eu vou colocar o link, tá, do Diário Oficial para que vocês possam ler, tá aqui na descrição do vídeo, para vocês possam entrar aqui e dentro da sua atividade você olhar aqui. Importante aqui também do decreto, tá? Tem uma parte aqui que até o decreto mantém algumas outras atividades. E aqui ele vem regulamentando aqui no anexo o que é essencial, tá? Isso aqui já até complementando aquele artigo 3º lá da lei. Então, assim, lá falou questões de saúde, só um exemplo. Aqui a gente tem saúde em geral, clínicas e consultórios médicos e odontológicos. O que vai acontecer com essas pessoas que estão aqui como o essencial? Eles não vão participar do feriado. Então, eles vão poder estar funcionando, não vão precisar fazer compensação de jornada na forma do artigo 59, nem pagar horas extras. Tá legal? E aí o que vai acontecer? Eles também não vão ter os feriados antecipados e aí eles vão gozar desse feriado lá em abril. Pelo menos dos dois aí que foram antecipados, 21 e 23 de abril. Nos outros casos aqui, a conta caiu em cima do empresário, porque ele vai poder funcionar respeitado aqui o horário de funcionamento, ou se por acaso houver aí uma regra municipal mais restritiva, o empresário, o comércio, a mercearia, o açougue, a padaria vai ter que observar essa regra mais restritiva. Mas aqui em linhas gerais, no anexo aqui, você consegue identificar qual a atividade da sua empresa e o que, se ela vai estar aberta e o como ela vai ter para funcionar. Até as academias foram mantidas de 6 às 10. Então, para que criar um feriado? Alguém me explica, por favor, aí na descrição do vídeo, entendeu? As questões aqui que acabaram nos últimos meses aí sendo relaxadas, questões de escola, tá? Acabou que as escolas vão paralisar nesse período aí. Pessoal, é isso, tá aqui Frankenstein e aonde eu vejo aqui a hashtag ciência trabalhando. Quem criou essa lei, né, os deputados estaduais aí, o Poder Executivo criou aqui, ó, fica suspensa a permanência de indivíduos nas praias de todo o estado sendo proibido inclusive banho de mar. Só que, quando ele coloca aqui, ó, fica suspensas as atividades de estabelecimentos abaixo do estado, ele coloca casa de show, aí tudo bem e tal, aglomeração, ele coloca clubes sociais, exceto marinas. Então quer dizer o seguinte, as praias são um bem da União. Se você quiser usar uma praia, é só se você tiver um barco. E aí você vê que a lei está tendenciosa a atender um grupo pequeno de pessoas. Outro ponto que eu preciso falar com vocês. Quando eu falei aqui embaixo sobre a necessidade dessas atividades aqui que não estão como exceção aqui do decreto de terem que fazer o pagamento de horas extras ou a compensação, quando eu falo da compensação, o artigo 59, parágrafo 6º da CLT, ele fala que é possível compensação por acordo individual entre empresa e empregado para compensação no mesmo mês. Nesse caso, como o mês está acabando e é uma regra de exceção, a gente está fazendo uma interpretação extensiva para recomendar esse tipo de acordo para que seja feito dentro do mês, dentro de 30 dias. Tá? A compensação agora, um funcionário que tiver que trabalhar agora na pandemia, ele estaria compensando essa jornada dentro dos próximos 30 dias a partir da data que ele compensou. Tá legal? Tá tudo aí. Quero ouvir a opinião de vocês. O que você achou? Me fala se eu estou pegando pesado nessa análise que eu fiz ou se você não concorda, o que você acha. Se inscreve aí no canal e também deixa seu comentário aqui para mim.